Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série A Good Girl's Guide to Murder. Neste episódio vamos falar do último livro da saga e será também o desfecho desta saga de livros e penso que seja tudo para falar sobre este livro. Eu sou a Catarina E eu sabia. e vamos agora começar então a falar um pouco sobre o livro e no final pensámos em fazer em cada série e saga de livros que terminamos, fazer sim dois jogos para terminar o episódio em bom. E é tudo. Exatamente. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, do Instagram e do TikTok, onde publicamos coisas. Sim, sim. Coisas. Ok. Queres começar, Bia? Posso começar? Uhum. Ok, muito bem. Eu espero bem que. Bem, isto aqui, pronto, alerta Pois. spoilers, nós vamos contar tudo, por isso, se vocês não leram o livro e têm interesse em ler, podem sair. Exatamente. Se não, fiquem à vontade. Sim. Muito bem, então. Como toda a gente sabe, no último livro a Pip sofreu um trauma, que pronto, o Stanley morreu nos braços dela e agora está ainda mais traumatizada. Se ela já estava traumatizada com o primeiro livro, ainda está mais agora com o Uhum. segundo. E ela está, mas está mesmo passada ao ponto de estar a tomar comprimidos para Pois dormir. Ela é. agora tem web burner cell Yeah. phones em que ela tipo contacta Howie. o drug dealer. Não, não é o Não é Howie, o é o Howie, é outro, o o outro. namorado da Net. O Yeah. ex-namorado da Luke? Net. Era como que se chama? Luke? Yeah, acho que é Luke, sim. Eu Acho acho que é Luke. capaz, yeah. Então agora começou-lhe a comprar bué. Era que a Xanax, já Sim, não me lembro. Qualquer sim, coisa sim, para sim, sim. deprimir. Yeah, ela está completamente lixada, vai ao o psicólogo está preocupado com ela. Não, ela acho que ela E não ia mais ao o Max. psicólogo. E Não, o assim. médico Mas depois deixou. deixou. Ok. Deixou eventualmente. Mas imagina, Yeah. E o Max na altura do Hastings? livro, ela já não está no psicólogo, porque ela fala que. Já Não, porque ela não? fala que o médico já deixou de lhe dar os comprimidos e que depois foi ao E psicólogo e por ela isso ela deixou foi ter de com o ir ao outro. psicólogo porque já tinha passado algum tempo e estava a fazer com que toda a gente acreditasse que ela estava bem. E ela não ia mais ao psicólogo, ela estava a tentar lidar com ela mesma. Aliás, ah, ela acredita que, mas isto é mais à frente, mas ela acredita que o Charlie é que a consegue ajudar a ultrapassar este trauma. Já não me lembro bem porque é que ela acha isso, mas ela acha que ele é que a pode ajudar. Yeah. É um É bocado bem estranha. estranho. Porque ela Ela é começa a estranha. simpatizar com ele, ela começa a ter. Começa a meter-se nos pés Sim, dele. Tipo, se fosse o meu irmão, epá, eu se calhar faria uhum, exatamente a mesma sim, coisa. E que justiça é uma coisa bastante, complexa. epá, Uhum. complexa, yeah. Mas sim, fala do Max, do grande. Ah, Blá. o, Pi! o Cocó do Max Hastings resolveu processar a Pip por difamação. Porque, para quem não se lembra, ela divulgou a chamada telefónica em que ela admitiu que violou a Uhum. Becca. E ele, tipo, arranjou um advogado todo broken e meteu a Pipa em tribunal. Claro que ela, pronto, está a lutar, né, com o tribunal e tal, e está muito chateada, está muito revoltada. Tipo, há uma cena que eu até pensei mesmo que ela tinha-se jogado a ele. Tipo, houve uma Quando ela cena estava a correr. em que ela estava a Também correr, eu. e e que ele passou por Aham. ela com a garrafa de água Aham. azul e ela tipo jogou-se para Sim, cima é dele e ela a começou-lhe a imaginar. bater e eu, Sim, damn, porque já o neste, matou? neste livro Damn. nós vemos uma Pip muito revoltada com tudo e muito chateada e que imagina cenários de como seria se ela se libertasse, vá. E sabes uma cena que eu reparei? Eu tenho aqui nas minhas notas que eu não sei se. Eu achei estranho, porque ela diz montes de vezes pi. Vamos ter que pôr o pi aqui. Mas o terceiro livro diz boas vezes ou Pi, ou não sei pi. quê. E eu acho que isso mostra que ela está revoltada. E eu acho que ela nunca tinha dito uma asneira nos dois livros passados. Ela dizia sempre outra Mas coisa ela não dizia qualquer, tipo, asneiras. parecida. Ela não dizia Pois asneiras. não. E neste livro tens bué asneiras também. São asneiras bué soft. Mas, quer dizer, não são soft, mas Sim. Mas é nota-se que um. ela está Sim. revoltada e que A já não quer escrita é saber. revoltada, Tipo, está sim. mesmo. Isso eu senti. Eu gostei dessa parte do livro. Apesar de aborrecida. Do PTSD ser tão repetitivo.
Mas essa parte Uhum. do Max, pronto, a Pip para tentar conseguir lidar com isso, ela faz corridas e no início nós achamos, ok, pronto, para conseguir lidar com o stress e com a ansiedade, mas não, na realidade ela corria também porque ela ia buscar as drogas ao Luke. Então era também mais uma desculpa para poder sair de casa. Para ir buscar. Yeah. E depois, como é que. Começa a aparecer, ela começa a achar que ela vai conseguir superar tudo isto ao investigar casos, novos casos. Ela começa Exato. Porque ela também está para a a ir para a universidade, exatamente. universidade. Ela começa com um que é da a Jane Doe, pronto, que é uma rapariga que não tá identificada, e ela acredita que consegue ter um desfecho com essa porque ah, não tem nada. Ou seja, será uma coisa mais linear e não terá nada a ver com algo pessoal dela. Penso que seja isso que ela pensa. E portanto vai ter um bom desfecho e ela vai conseguir resolver-se, vá. Sim, que era por causa do tema da Sim. justiça. Tipo, ela achava que. Porque nestes casos ela não conseguiu perceber, tipo, quem é que é a verdadeira Uhum. vítima. E parece que, tipo, ela percebia os pontos de vista de Uhum. toda a gente. Mas no caso dessa Jane Doe, pareceu algo totalmente linear e que Uhum. não tinha esse Sim. aspecto. E depois, ela começa. Eu estou a tentar perceber como é que chegou o duct tape. O duct tape, Ela deixa começou lá a pensar. receber, ok, ela recebia muito hate Os... no Twitter Sim, ela estava a receber bué já da há muito hate tempo. e sim, e ela estava a receber Sim. e-mails e também comentários no podcast que Ahm, era se ela o que morresse é ou que ia desaparecesse, quem é procurar? que iria procurá-la, não Uhum. era? E Exatamente. ela já andava a receber isso há algum tempo. Ahm, e ela uma vez, acho que estava fora de casa. O livro começa com ela e o pai a verem um pombo morto à porta de casa. Começa Sim, assim. Pronto, mas ela não liga muito. Mais tarde, ela vê as mensagens de hate, mas ela já recebe isso há muito tempo, então também não ligou. Só que acho que primeiro começam a aparecer os os bonecos. bonequinhos São os Stickman sem cabeça. São cinco. e que aparecem no. É Sim, na perto de casa. estrada, como ainda não é Uhum, propriedade da casa e está na estrada, então é mais difícil de ser levado a sério também pela uhum, polícia. E também, porque não se sabe se é literalmente tipo ligada a ela ou sim, não. podem ser crianças. E era assim, a Sim. desenhar ali stickmans Uhum. sem E cabeça, ela, crianças um bocado sim, e ela perturbadas, própria mas não pronto. acredita em si porque, como ela está com o PTSD, ela fica meio paranoica. E então ela não acredita em Sim. si. Ela até montes de vezes em que ela acha que pode ser algo, ela pergunta à mãe se está a ver. Ela perguntou à mãe se estava a ver os Stickmans e depois mais tarde fala com o Ravi e o Ravi confirma. Tenta ser o mais racional possível e pronto, é isso. Mas esta parte do livro é muito lenta. Até chegar é muito lenta. Mas também sinto que o livro acaba muito Sim, rápido. tipo, sim, foi tipo pelo menos metade do livro foi esse build-up Até até chegar ao duct pronto, o tape. Duct Tape Killer. Sim. Pronto, ela Yeah. começa a ver os Stickmans e começa a notar também que eles se estão a aproximar cada vez mais de casa. Houve uma vez também que Uhum. ela correu e aparece escrito Dead Girl Walking. E é Uhum. aí que ela vai ao Ao inspetor, inspetor que sim. tratou do caso da Andy Bell e disso Uhum. tudo. E lá está, ele não acredita nela, ela não tinha esperanças que ele acreditasse. Então ela começa a fazer a sua investigação e a fazer um Excel. Yeah, e ela até ela pesquisou primeiro no Google tudo o que foi os Stickmans, foi o Sim, depois pombo apareceu outro pombo. e foi mais qualquer coisa. Já foi isso. Nessa Só. altura foi só isso. E ela encontrou uma referência ao Duct Tape Killer que matou para aí Não, mas cinco isso não vem, mulheres. acho que não começa assim. Ela Mas é com o descobre isso, Ravi. não é? Com o Ravi, se ela está com o Aham, Ravi, então eles decidem de ir pesquisar no Google o para ver que o que é é? que dá. Uhum. E eles vão a uma Acho que notícia foi em isso. que. Pois foi, eles vão a uma notícia em que, pronto, se encontra essas keywords e que te fala do duct tape, sim. E depois houve ali uma Uhum. coincidência. Que a Pipa até achou estranho. Foi a noite em que morreu a última vítima, foi a noite em que a Sim, Andy Bell morreu. E que a partir daí os assassinatos pararam. simplesmente pararam. Uhum. Sim. E E depois foi um homem sim. preso também.
em que a mãe acreditava que ele não Mas, tinha feito e que, que a mãe já tinha sim. enviado e-mail à Pip. Ah, Sim. sim. E também houve outra coisa que agora não me estou a lembrar. A entrevista dele também foi A bué, entrevista dele era estranho. sacada à Uhum, força. Porque a única maneira que eles conseguiram condená-lo foi a confissão dele, suposta confissão. Mas depois, quando a Pip foi ouvir isso, a confissão, essa entrevista entre a polícia e o homem que uhum. eles prenderam, que a mãe dela conseguiu arranjar e enviou-lhe, tipo, aquilo foi obviamente Manipulado. Sim, fabricado. Yeah, foi ele já totalmente estava manipulado. no interrogatório há montes de horas e não havia descanso e ele já estava Yeah. só cansado. E ele também não sabia os Ele só pormenores. queria ir embora. Acho que ele não sabia os pormenores. Pois, foi Uhum. completamente Sim, ridículo. o que eu ia dizer era Yeah. que nessa notícia fala em 4 stickmans. Não são Sim, 5, foi aí que são ela depois 4. percebeu. E Exato. aí, E nessa altura ainda hum, faltava uma sim, por ou seja, morrer. que matou a tal última vítima e passaram agora a ser 5 e eram Uhum. 5 que estavam à porta da Pip. E ela começa a perceber que se calhar o duct tape está à procura dela, mas ela nunca. Ela tenta não acreditar, tenta ser racional e achar que são só crianças e que não é nada. Entretanto, também aparece um pombo sem cabeça, porta da casa dela. Yeah. Só que as vítimas falam em ter recebido chamadas de desconhecidos. E a Pip também, mais tarde, começa também a receber chamadas de desconhecidos. Entretanto, a Pip Exato. também decide investigar o caso, assim em aberto, para tentar ilibar o tal, a tal pessoa que foi presa Sim. por ser o duct tape. Porque de certa forma ela, pronto, ela usou isso mais como desculpa, também porque ela queria descobrir quem é que andava Uhum, atrás sim, sim. dela. E depois aquilo, do nada, ela é raptada. Sim, calma. Sim. Ela percebe que o duct tape está associado à empresa do Jason, do pai da Andy Bell, Uhum. porque a pessoa que foi presa trabalhava lá e a última vítima era também colega do tal que foi preso. Entretanto, antes dela ser. Ela recebe uma chamada em anónimo e então ela decide encontrar um software que, quando lhe ligam de número anónimo, ela consegue descobrir qual é o número da pessoa que está a ligar. Portanto, ela iria conseguir descobrir quem é que era a pessoa, o tal duct tape. No entanto, no dia em que ela usa isso e que ela recebe a tal, a tal chamada, A tal ela, chamada. nos momentos em que ela ia descobrir quem era a pessoa, ela foi raptada Uhum. por alguém. Entretanto, ela já achava que, não, nós estamos a esquecer-nos do mais importante. Da Andy O quê? Bell. Ai, esquecemos da. Epá, era mesmo Era a a parte parte mais mais importante. importante Nós porque íamos a saltar. Andy Bell voltou e foi importantíssima para a Pip conseguir descobrir os dois suspeitos que ela tinha. Sim, porque a irmã de uma das vítimas deu uma entrevista que falava sobre os Uhum, stickmans e os sim. pombos. E depois ela depois acho que tipo, falou com essa Uhum. a irmã, e depois a irmã tipo, acho que Por um falou-lhe e-mail, sobre a sim, que Andy Bell. conhecia. E que elas falavam por Exato, e que andavam a e-mails. trocar e-mails. E depois aí a Pip chegou à conclusão que umas letras que estavam no diário da Que Andy Bell, era que eles nunca chegaram a perceber o que é que H. era, eram as Não, não, não. iniciais Ela dela, achava que era da o irmã. Howie, que ela ia se encontrar com o Howie, mas não, Ya, o HH, vá, vamos dizer assim, era a tal rapariga irmã da que morreu. exatamente. Sim. E depois a Pip conseguiu achar esse e-mail secreto que a Andy tinha, e, e E também depois conseguiu conseguiu lá entrar sim entrar com a ajuda da eventualmente. Becca. Mas ela entrou e basicamente é a Andy a dizer que tem medo de estar em casa e basicamente, assim, resumindo, nós vamos explicar, mas está tudo relacionado com o que aconteceu no primeiro livro. Todo o desespero da Uhum. Andy, não sei se lembram, da Andy sair de casa e de conseguir arranjar dinheiro, tem a ver exatamente com isso, em que, por exemplo, ela vê que o Sal vai para Cambridge, eu não sei para qual é a faculdade que ele vai, mas vai para.
Acho que era sim, Oxford. para Oxford, e ela percebe que ela consegue com a ajuda do Elliot, e por isso é que ela se mete com o Elliot. No dia a seguir do e-mail, ela começou a ter contacto com o Elliot na expectativa de conseguir ir para Oxford com o Sal. Mais tarde, ela percebe que precisa de dinheiro e então ela mete-se no negócio com o Howie de vender as drogas. E ela fala muito em sair para depois voltar e ir buscar a Becca quando ela acabar a escola. Exato. E portanto ela diz que tinha medo de estar em casa e ela faz referência a dizer que ele é praticamente um deles, a dizer que tem medo e que sabe o que ele faz e que Sim. já os viu, que viu, quando os viu ela sabia. Prontos, assim um monte de referência a dizer que basicamente ela sabe que é o duct tape, mas sabe que não pode dizer porque ele é praticamente um deles. Portanto, nós supomos que ele é da polícia. E por isso a Exato. Pip supõe que pode ser o Jason ou Que pode é ser o. o Daniel. Ela Pensava que era o originalmente Daniel, pensava mesmo que era porque o ela teve a Daniel. falar. Porque ele é que vinha Sim, sempre e jantar porque ele lá. ia falar com a Nete da Silva. Ela, antes de ser raptada, a Pip ia falar com a Nete sobre o irmão. Mas bem, Pip raptada. Bia, o que é que acontece? Quem é o duct tape? Drumroll. É Jason Pai da Bell. Andy Bell. Ficaste surpreendida. Não. É que nem eu. Tipo, Não, não. era muito óbvio. Eu fiquei desiludida com o livro por causa disso. Não, eu fiquei desiludida com a Pip. Porque ela achou que era o Daniel. Imagina, o homem é suspeito constantemente. Em todos os livros, o homem é suspeito e ele nunca tem nada a ver. Ele é estranho, mas o homem não fez nada. Pá, mas o Jason, ele era estranho, ele já era estranho desde o início. Toda a situação das filhas e da mulher. Era bué estranho. E depois, afinal, já. Matou toda a gente, aquelas cinco Uhum. mulheres, e só parou porque, já, por causa Porque já da estava e Andy já ter tinha muita morrido. atenção nele, basicamente. E aí estava boa atenção. Ah, e sabes como é que também. Espera lá, aquela cena da escova. Aquela Ele escova guardava cor de. brindes. Sim, ele Roxa. guardava prémios de Uhum, de cada cada vítima. vítima. E ainda mais macabro é que ele dava os prémios à As família, por cenas exemplo. A Becca tinha. Sim, com a Becca presentes. tinha uns brincos de uma das vítimas. Sabe-se Uhum, mais no fim. exato. A Andy usava a escova de cabelo da última vítima. Acho que a Dawn também tinha algo, A Dawn colar, tinha um sim, colar. de uma das vítimas. E pronto, basicamente é É um bocado. perturbante. Ah, e pronto, portanto é o Jason Bell. Eu já não me lembro bem o que é o duct tape. Eu acho que ele asfixia-os com. Ele não asfixia, ele tipo, ele cobre a Uhum. cabeça toda com fita cola, mas Ah, ele deixa sempre espaço para é? elas Ok. respirarem. Ele só tira a cara delas, tira-lhe os Uhum. sentidos todos, o objetivo é ele tirar-lhes os sentidos. E depois acho que ele asfixia-as com uma corda. Não me lembro, mas era assim Ah, uma cena. acho que é Mas com uma sabes que eu corda, acho que já vi um serial killer qualquer assim parecido. Numa série qualquer. Eu nem sei Se se não foi em se calhar Riverdale. a Holly. Pá, isso por acaso é um nome que Riverdale iria dar. Epá, não. Eu não sei onde é que eu vi, mas eu acho que já vi É um uma bocado história assim parecida. capaz. Eu não sei. Mas. Sim, pronto. Basicamente a Pip está raptada. Epá, isto É, é muito simples. É todo um. Isto até foi bastante rápido. Antes a Pip está ali presa. Ele prendeu-a no armazém num da empresa armazém da dele. empresa dele, yeah. Ele não cometeu o mesmo erro com a vítima anterior, que era não tirar os alarmes, porque uma coisa que aconteceu, Pois é! sim, no primeiro livro, conta lá, Bia, conta lá. Então, até na série Uhum. mostrou isto. E foi. Lembras de nós dizermos no episódio? Tipo, epá, fizeram aquela cena do Jason sobre o alarme, bué Yeah, à ela ainda foi lá ao toa! trabalho Tipo, dele, não faz ela ainda foi lá ao sentido! trabalho dele, foi à toa, para nada. Yeah. E afinal aquilo tinha sentido. Porque na noite que a Annabelle morreu, os alarmes da empresa do pai dela, tipo, foram ui, ui, ui. E tipo, ele saiu do jantar à pressa para ir apagar os alarmes.
Yeah. E quem é que, afinal, ele tinha lá a Uhum. última mulher, a última vítima dele, e ela era esperta, Tarse. conseguiu soltar-se e aquilo ativou os Uhum. alarmes todos. Mas não conseguiu fugir e morreu. Ah, Yeah. Mas a Pip, yeah, ele agora tipo desligou os alarmes durante um fim uhum. de semana inteiro, que era para Uhum. matar a Pip. Mas a Pipe. Epá, É uma moça sim, esperta. ela tá mesmo assustada porque ela não quer morrer. Ela percebe que não disse adeus a ninguém, e ela quer viver. Ela está sempre a motivação dela. Mas eu quero chegar a casa, eu quero ir a casa, eu quero ver as pessoas. E ela tem um Ravi interior que está a tentar Yeah. ajudá-la e basicamente a Pip consegue soltar-se, ela faz, pá, faz umas forças quaisquer, bem descritivo, lá tipo com a fita cola, porque ela está toda presa Yeah. e ela tenta soltar-se com um parafuso, depois acho que ela tenta tipo. Epá, aquilo é bem descritivo, já não me lembro bem. Tem bué Sim, ela fez bem manobras manobras. aquilo. Mas Yeah. basicamente, ela Yeah. consegue soltar-se, encontra um martelo e uma janela. Ela lá está, E a consegue parte da fugir. janela, consegue fugir. E ela, ao fugir, apercebe-se que o Jason voltou. E esta parte, Bia. Esta parte foi mesmo. Eu sou. Eu não estava à espera. Esta parte eu não Não, estava à eu espera. não sou a favor desta parte. Toda esta Eu última também não. parte do livro é ridículo. Vai tudo Foi, contra o que a foi um bocado personagem. Não, e tudo o perturbante. que a personagem defende é tudo contra o que a personagem defende. Acho eu. Imagina. Uhum. Basicamente, diz. Eu já estou a falar, bué. Mas é um bocado totalmente diferente da Pip inicial. Tipo, no início da saga, o, tipo, a Pip é. Alguma vez ela iria pensar em Algum crime? cometer Sim. isto, este crime. E tipo, vê-se muito bem a evolução da Pip ao longo destes três livros e como o mundo e esta coisa de as pessoas e tudo o que lhe aconteceu, epá, Uhum, mudaram-na sim. mesmo, traumatizaram-na e levaram com que ela fizesse isto, porque ela estava farta que as vítimas tivessem sido as castigadas e não os culpados. Então ela achou naquele momento, epá, vou acabar com este ciclo. Porque ele não vai preso. Então o D.I. Hawkins, ele joga golfe com o Jason Bell. Ele não iria acreditar em Yeah, mim. E então ela decide fazer justiça pelas suas próprias exatamente. mãos. Então chega ao pé dele, tá, martelada Mas nas ela pernas. não. Mas ela. Não faz mal. Mas ela não se limita a dar uma martelada, ela dá tipo nove. Não. E que ela depois Bués. apercebe-se que não vai haver o legítima defesa, nunca. Porque aquilo. Pois. Pá, ele estava num ponto Epá, assustador, né? Ele estava todo desfeito, quase. ela descarregou mesmo a raiva Sim, porque toda ela estava nele. Epá, chateada, que porque ela estava mesmo. culpou, porque ela diz que a culpa foi ele que começou isto tudo. E foi mesmo. O Jason Disputou, Bell foi o começo disputou tudo, disto sim. tudo. Eu acho que se descobre o serial killer muito cedo. É um bocado. Mas também, se nós vimos no panorama da série, tipo, Não yeah, sei, mas imagina, acho que nos outros livros é só mesmo no final, nas últimas 100 páginas, se calhar. sim. Por isso é que eu também achei Cert... estranho. Tipo, queres ver É! que não é o Jason Bell? Eu fiquei um Eu bocado também tipo à fiquei para a toa. toa. Então, mas já sei que é ele e agora o quê? Vou ficar a vê-la a fugir? É isso? Basicamente o que nós vemos é a Pip a tentar safar-se com um assassinato. How to get away with murder. E isto é mesmo. Sim. Foi mesmo. Pois, ainda melhor. Opa, Ela resolveu olha, culpar o Max essa aí. Hastings por aquilo. É que imagina. Não, é que imagina. Foi melhor. Eu sou a favor que ele Epá. devia estar na. Eu sou a favor que ele devia estar na cadeia, mas imagina, as pessoas têm que estar na cadeia pelo aquilo que fizeram. Agora, o homem é um violador. Ele não Exato. é um assassino. Pá, Não é assassino, yeah. Epá, mas tipo, como ok, ele não ia preso? está bem, mas Opa, ele imagina, tem mas que ela pagar de matou uma alguma pessoa, forma. estás a ver? É isso que eu não Tipo, entendo. Ela não faz sentido. Ela exato. querer fazer Tipo, justiça aqui pelas suas o mãos. sentido de justiça está muito, yeah, está muito no campo cinzento. Opa, esta Aham. perspectiva toda de justiça. Eu até acho que a escritora quer mesmo acentuar isso. A justiça, tipo, Opa, muitas vezes não certo. consegue ser feita nos Mas tribunais. imagina,
tu e não não é vais uma andar coisa por aí linear. a tentar fazer justiça pelas tuas mãos, né? Não é? É que, imagina, estás a perceber? Pois, E depois já. culpar o Max por aquilo tudo. É que, bué rebuscado. Tô. Bué rebuscado. Vocês não estão a perceber toda a cena. É que nem eu consigo descrever a quantidade de coisas que eles fizeram. É que eles pensaram em tudo. Foi tipo, eles meteram o corpo do Jason dentro Ah, do carro meter no dele, que frio, era primeiro meter no frio por para causa dos arrefecê-lo. músculos, para conseguir dar delay Ah, na hora da morte dele, para eles conseguirem ter um exato, e alibi. depois aquilo foi bem pensado. Depois o Ravi foi o alibi dele, depois ela foi ter com a Kara e com não sei o quê, depois. Basicamente, foram um advogado a dizer que aceitava o acordo, isto para que o advogado enviasse, ligasse quando o telefone do Max estivesse já ao pé Do na corpo, empresa já. do Jason. Hum. Entretanto, ela envolveu, e depois eu achei isso bem mal, porque é assim, ok que ela disse, não me façam perguntas que eu não vos vou responder, não posso dizer porquê, mas olha, eu preciso da vossa ajuda, imagina. Opa, não, não. Se não fosse eu, tu não Imagina, farias isso por mim, baby. ó Bia, se tu chegasses ao pé de mim e basicamente me dissesses: Olha, pá, não me faças perguntas, mas tens que me aqui ajudar com uma coisa. Vamos ali ao McDonald's, não sei o quê. E depois é que toda a gente percebeu que ela tinha morto alguém. Toda a gente percebeu, não Foi sabiam óbvio. quem. E é que ainda por cima, no dia a seguir, Descobre-se o aparece corpo. Jason Bell morto. Uau! Quem foi? Quem Tipo, terá o quão sido? ridículo. O quão ridículo foi isso. Portanto, eles são cúmplices. Ela tentou que eles não fossem. Mas imagina, se algum começar a gaguejar, Eu acho que aquilo também foi né? por causa do plausible deniability. É que eles podem Sim, negar que sabiam sobre alguma coisa sobre isso. sim. Opá, mas óbvio. Mas foi bem engraçado. Eu tipo, "Então, mas no dia a seguir O estava a Ravi, saber." o Ravi é completamente cúmplice. O Pai, homem o ajudou homem o é tempo todo. mesmo. Mas sabes o que me irritava nele? É que imagina, está ali um homem morto, Bia. A namorada dele matou um homem. Por mais que eles estivessem apaixonados, por mais que fosse amor, houve. Ahm, ele fazia bué piadas. É bem Ele, engraçado. ele chegou-se e disse sim. Quando foi? Porque eles tinham que pôr frio e depois tinham que aquecer o corpo para parecer que ele esteve vivo. Agora vamos metê-lo no micro-ondas. Tipo, ele diz assim: epá, Foi bem eu sinto que na situação eu seria o Ravi e tu serias a Pip. não, é que eu estava a ler aquilo e eu não acredito que ele acabou de tentar fazer uma piada com um morto. Era tão o que eu faria. Ai, que horror, que horror, Opa, pá, juro. que horror. É que ele estava Coitadinho. constantemente a tentar fazer. Houve uma parte em que eu acho que ele ia cantar e que a Pipo disse: Não, Yeah, não it's faças. getting hot in here, so hot. Sim, Quando o ar-condicionado estava estás a ligado. ver? Opa, isso é tão bom. Imagina. Não, que mal, Bia. Eu Ah, estava a ler aquilo assim. Malta, vocês deviam de estar a sentir-se mal. Vocês não se podem estar a rir pelo, pela morte de alguém. Mas o que é que se passa? Macabro. Pá, eu achei bem estranho o livro, imagina. Foi Pá, diferente é. dos outros, sim. Basicamente foi isto tudo. E depois foi a cena de ela incriminar o homem, mas O aquilo Max. foi um Ainda, grande eu sei. processo. Fogo! Basicamente, ela foi comprar as drogas da violação do Max. Ela deu-lhe o mesmo remédio. Isso, Deu-lhe o mesmo que isso ele dava foi, às foi, foi outras. Isso foi bem justiça. feito, Uhum. para ele sentir. Basicamente, ela drogou com uma distração da net. Yeah. E ela drogou, entrou na casa dele, meteu na garrafa dele, ele bebeu, pumba, caiu para o lado. E basicamente o Connor e o irmão levaram o Max no seu carro, no carro do Max, para fingir que ele estava a ir deslocar-se para lá. A net não participou mais. A Pipo levou os sapatos, Levou os levou bué sapatos, um coisas. casaco. Uns cabelos do Max Sim, também. E sim. depois, Isto porque havia montes de ADN da Pip no carro do Jason Bell, porque ela esteve lá yeah, atada e ainda por cima ela quando achava que ia morrer, ela queria fazer de tudo para que quando estivessem à procura dela vissem a ADN dela. Então ela esfregava-se no yeah, carro e então aquilo só tinha ADN dela. Então eles tinham que tentar eliminar o ADN. Mas sim, basicamente levaram o Max
lá para a casa, lá para o local do crime, O né? Max não estava lá. Ah, Era só o telemóvel dele e o carro. O Max teve era? este Ah, tempo pois todo era. de dormir em Tudo em casa. casa, pois foi, esqueci-me. Pois foi, ele teve o tempo todo. Imagina o que é. Pá, imagina, deve ser mesmo mau. É bué É de que, horrível. é pá, É. imagina, eu não gosto dele, mas deve ser bem mau tu não teres como te defender porque não te lembras e as pessoas estão a dizer, mas nós sabemos, estava lá o teu telefone, estava lá não sei o quê, e ele tipo, à toa. Se bem que, imagina, basicamente ele fazia o mesmo com as raparigas, porque ele drogava-as, elas não sabiam o que tinha acontecido. Basicamente foi isso. Ela implementou evidências do Max por lá. E qual é a melhor forma de acabar com evidências? É explodir todo o edifício. Foi o que eles fizeram. Eles explodiram com o edifício onde o Jason Bell tinha posto a PIP. E isso também ajudou para que a polícia fosse logo e descobrisse logo o corpo e visse logo as evidências todas contra o Max. Foi isso. Foi basicamente Mas isso. olha que acho que o, Porém, o D.I. Hawkins, ele suspeitou da Pip. suspeitou. Não, porque depois a Pip tinha. O Jason tinha levado os fones da E Pip. era a recordação dela. O prémio dela estava em casa dele. Ou seja, ela primeiro é uma suspeita. Só depois é que o Ravi ajudou-a. E basicamente disse que ele é que tinha os fones dela. E é isso. Pá, é bem estranho. É mesmo estranho. Como é que foi Mas a possível? verdade é que ela conseguiu safar-se. E o Max foi mesmo preso. E foi mesmo preso. Aliás, até há uma parte em que o Hawkins diz: só mesmo tu. Não. Se isto acontecesse, só mesmo tu é que conseguias Safar-se. safar-te. Uma cena assim. Exato. Ele suspeitou sempre dela. Mas basicamente a Pip sente que pode sempre ser apanhada até o julgamento do Max. Uhum. E por isso ela corta relações com toda a Com o gente, com o Ravi Ravi. e É bem tudo. triste. Yeah, eu chorei um bocado. E basicamente o livro acaba. Eu gostei de como acabou o livro. Pô, ele a mandar mensagem a chamar de Sardi e a perguntar se lembrava. Foi um fim adequado, eu gostei. Eu gostei só naquelas ligações, tipo Andy, Jason, a outra, tipo, gostei dessa parte das ligações, mas pronto, o resto foi um bocado assim mais parado, não sei. Sim, também achei mais Uhum. aborrecido. Lá está, achei que não fazia sentido para a personagem matar alguém. Yeah. Eu também não queria que a Pip tivesse morto, matado, morto. Morto. Eu não sei português. Ahm, morto alguém. Tipo, eu acho que não. Eu preferia mil vezes que o Jason Bell tivesse mesmo ido. Uhum, sim, também acho. Mas depois, mais tarde, descobriram que ele era o Duct Tape Killer. Duct Tape Killer. Yeah. Sim, sim. Porque lá está, como eles agora têm Uhum. ADN Há um ADN que estava última, numa na vítima. última. E acho que, pior, eu acho que haviam mais crimes mais tarde Uhum. ligados a ele. Sim, foi tipo pelos anos 90 que era violação. A- a- Todas as fases de vida da Andy Bell eram marcos Sim. de serial Uhum. killer do Jason, em que quando ela nasceu, eles mudaram para a cidade Uhum. onde eles agora vivem, e portanto ele deixou de cometer essas violações. Depois, quando a Andy Bell morreu, ele deixou de ser o duct tape. E agora voltou porque estava cansado. E basicamente a A motivação dele Pipa era era uma chata. porque não, e as mulheres, ele diz que as mulheres falavam Ah, sim, muito e que eram chatas. Acho que era isso, ele não. Pronto, não sim. gostava de mulheres. E era a Pip, Sim, mostly. Tipo, a Pip é que estava sempre sim. a meter o nariz e ele estava farto. Yeah. Quanto é que dás a este livro? Este livro. Quatro, 3,5. 3,5 porque eu gostei do ciclo ser. Gostei do ciclo, vá, da série toda, e não? E este concluiu o ciclo e ligou o que nós não, tipo, imagina, a série agora faz sentido. Tudo o que eles retrataram na série faz totalmente sentido. Tipo, a Andy Bell a querer fugir com o Sile, aquela parte que mostrou, eles os dois a combinarem Uhum, fugir sim. juntos. Pois, porque acho que isso no livro não E acho mostra. que fez sentido.
Exato. Não, não mostra logo. Yeah. Eu dou um Mostra. 3. Não dou um 3,5, dou um Uhum. 3. Não gostei Ok, tanto porque fair lá está enough. repetitivo. Não estava à espera Uhum. que a personagem fizesse aquilo. E não fiquei feliz por isso. Depois as piadas durante tentar encobrir Yeah. o assassino, tipo, o assassinato não foi algo que eu tivesse gostado. E depois toda a parte do PTSD, acho que foi importante, mas foi uma seca. Era muito repetitivo. Era ela triste, ela achar que tinha feito algo mal, depois ela a tomar comprimidos porque ela não conseguia dormir, e paranoia, e pronto, foram muitas páginas só disso. Bem, vamos então passar aos nossos dois jogos Yeah. e depois acabamos o episódio. Yes. Ok, então, o primeiro é um Isto ou Kill, a versão de A Good Girl's Guide to Murder, em que nós dizemos, pronto, preferimos isto ou aquilo, não há muito para explicar neste jogo. E o primeiro é, se preferes, já sabendo que este não é o nosso livro favorito, né? Que os outros dois, preferimos os dois. Qual deles é que gostaste mais? A Good Girl's Guide to Murder ou o Good Girl Bad Blood? Good Girl, Bad Blood. Yeah, também é o É. meu favorito. Também gostei mais. Ah, dos nomes que o Ravi chama a Pip, preferes Sarge ou Trouble? Sarge, always, sempre. Yeah, tá a ver. Ok, Andy ou Sal? Imagina, qual deles teve um fim triste? Mais triste, assim mesmo de. Ei, Depois ah, descobriste que a Andy afinal não era assim tão má. epá, eu acho que continuo pelo Sal. Porque o Sal não tinha mesmo nada a ver com isto. Tipo, o homem só estava vibing. Ele queria ir para Oxford todo feliz. E tipo, o outro, ele matou-o à toa. Foi mesmo razão totalmente estúpida. E ainda estava, enquanto o matava com um saco de plástico, ainda estava ali tipo, Que imagina-te em horror! Oxford. E eu, tipo, ai, filho da Foi mesmo mau, yeah. Eu também prefiro o Sal. Porque para mim a Andy ter dito aquilo à Becca, mesmo mãe. por mais boas intenções que ela tivesse antes, ter dito que era bem feito e que ela só devia de agradecer ter atenção. Que horror. Foi um bocado horroroso, sim. Ok, Stanley e Neto da Silva. Qual deles teve assim uma coisa mais, assim uma vida mais sofrida? Meu Stanley. Achas? Eu Mas a acho que Net foi o também teve Stanley. assim, ela foi presa porque Acho. era revoltada porque Por... estava-lhe fizeram Yeah. bullying, foi violada, sei lá, bem incompreendida, estás a ver? Eu não sei. Mas também o Stanley, ele tinha um pai que era um assassino em série e foi obrigado a participar nos crimes e depois teve que sempre que mudar de vida e ter que viver com esse medo de alguém descobrir e ter que mudar de vida outra vez. E depois o fim que ele teve, epá, foi... eu acho que vou pelo Stanley nesta. Ok. Eu simpatizo bem com a Net. Tenho bem pena dela. Sim, foi bada mal. Pá, também tenho pena do Stanley, mas não sei. Tenho bem pena da Net. Porque depois ela mais tarde, ela no início não gosta da Pip, mas depois passa a gostar Uhum. e protege muito a Pip, acho Sim. eu. E eu gosto disso nela. Ok, agora, qual das cenas depois mais borrada? Os bonecos na rua e os pombos? Tipo os stickmans e os pombos? Ou quando foi aquela cena da impressora e as colunas? Eu acho que ficava mais assustada com os pombos. Não. Epá, se eu visse um pombo A decapitado sério? à minha porta, não sei, eu acho que ia buscar os meus incensos e começava a dar cleanse à casa. Ah pá, olha, sabes aquela vez que eu te disse que eu não dormi? Yeah. Foi no dia em que eu li a cena da impressora e as colunas. Dia, o meu pânico. Porque é assim, ele ligou-se ao Bluetooth, começou a imprimir bué folhas, a dizer. Aquela frase que ele dizia Yeah, sempre. a frase que ele dizia sempre. Depois as colunas a pôr aos altos berros, que depois a família acordou toda. Ó Bia. E a música acho que era bué alta. Tu não estás a perceber o que é que se estava a passar na minha cabeça. Eu não consegui dormir, porque eu era assim. Porra, eu também tenho tudo em Bluetooth, tipo. O que é que se está a passar? E o pânico dele estava mesmo ao lado, tipo.
Estava mesmo ao lado da casa, estás a ver? Porque era Pois ele cabeludo, tinha ele que tinha estar que estar perto. perto. Ok, yeah, muda a minha Eu resposta. borrei-me toda aí. Yeah, a Eu cena borrei-me toda da aí. impressora e. Yeah. Os stickmans não me iriam afetar nada. Eu ia pensar, que sangue Não. tão giro. E tipo, ia-me Yeah. ia embora. Não, mas não esqueças que os Stickmans depois começaram a subir a casa. Aí, essa parte é que. Estás a ver? É que eu li essa parte toda. Bué perto! No mesmo dia e eu assustei-me bué. Eu estava mesmo assustada. Eu era assim, mas isto é um filme de terror? Isto é um. Isto é o Por quê? acaso lembro-me quando estava a ler. Yeah, a cena dos stickmans a subir. Estava assim um bocado. Sim. Yeah. Ok. E agora? Morte do Doggy ou morte do. A morte do Doggy foi a mais trágica. Porque depois nós descobrimos que não foi um acidente. A morte do Doggy. Foi o Jason Bell que matou o Doggy. Filho da mãe, pá. Que a Becca realmente tinha solto. E o pai matou o cão para dar uma lição Porque pensava que ela tinha arranjado o cão para já do ela. cão. E depois ele descobre que é da Pip e ele até fica orgulhoso. Ele não Ai, sente Jesus. remorso. Ele é mesmo uma má pessoa. Bem, agora, próximo jogo, próximo e último. Este é atribuirmos prémios a personagens e nós criamos prémios adaptados aos livros, não é? Porque não dá para ser sempre igual. Então, prontos. Qual a personagem que era mais provável de sobreviver ao apocalipse zombie? A Pip. Sim, ela fugiu de um serial killer. De um assassinato sério. E ela descobriu aqueles Sim. casos todos, já. Mais provável de salvar o dia. A Pip, né? Pip. Sim. Prémio de mais cego. Mesmo. O ente. Achas? A mim é o investigador. Esse é mesmo cego. Está mesmo ali. Esse é outro. Esse é Sim. outro mesmo. Ah, sim. Ah, Né? totalmente. Yeah, o O mestre Hawkins. do disfarce. Hum. Ravi. Sim. Eu também acho que seria o Ravi. Não Yeah, sei parece, porquê. sim. Eu acho que ele se disfarçava bem. O sem sorte. Stanley. Sim, o Stanley não tem sorte, não. Mas eu Coitado. tinha outra personagem para dizer, pá. E eu já não lembro. Porque eu quando escrevia eu lembrava-me das pessoas e eu não escrevia as pessoas. Opa, Catarina. Não me lembro do sem sorte. Mas deve ser o Stanley, acho eu. Se bem que seja eu. Ela era um bocado unlucky, yeah. Yeah. E a Está na Andy, tá, a Andy é que foi. sem Também foi sorte. uma Andy, sorte. o Sal então, Ai, coitado, o Sal, envolveu-se com uma coitado. rapariga e morreu por causa disso. Tipo, ok. Pá, o estar na Disney é o mesmo que cego, para mim. Sim, completamente. Está na Disney. Quem podia ser o vilão, mas não foi. A Pip. A mim é o Daniel, pá. O homem estava sempre lá, sempre como Yeah. suspeito e ele podia mesmo ser alguém mau. Sim, mas a Porque ele é assim Pip meio com ranhoso. este. Epá, a Pip tornou-se má no final. É Pip. Tornou-se Yeah. num vilão, sim. Mas por acaso eu pensava mesmo que o Daniel tipo, tinha sido, por exemplo, um aprendiz do Jason Bell ou Uhum. assim, em termos de Sim, serial killer. Mas afinal não. Sad. sim. Agora, a melhor comeback story. Comeback Story. Andy. Acho eu da Andy. Eu gostei Porque. da Danette da Silva. Ah, sim. Não estava a lembrar dela. Porque ela era meio Tam... ranhosa e Yeah. Aí ela teve depois um cada progresso suporte. Sim. e ficou bem boa. Yeah. Uhum. Eu disse a Andy mais pelo que nós pensávamos que era bué da má, mas afinal tudo o que ela fez foi Sim. por um. E pronto, é com isto terminamos os nossos dois jogos de podcast e para finalizar então a nossa saga de A Good Girl's Guide to Murder. Beatriz, faz então agora a tua conclusão. Muito bem. Muito obrigada por ouvirem esta série, saga, whatever, caótica de A Good Girl's Guide to Murder. Nós, não é a última vez que vão ouvir de nós, meus queridos, porque nós já estamos a preparar os próximos episódios. O próximo episódio, porque os próximos ainda está longe disso. Já começámos a ler, não foi? Achas que devemos dizer? Achas que podemos dizer o género do livro? Nós agora vamos mudar um bocadinho o género e
Vamos entrar na fantasia, de certa forma, não? Sim, É fantasia, romance. fantasia. Uhum. Fantasia, romance. Não sei Yeah. mais o que é que. Ainda estou muito no início do livro. Mas então, é fadas? Ah, tem Oi. fadas? Ah, Tem. oh, pois tem. Tipo, estão em Fairyland e eu acabei de perguntar se têm fadas. Eu estou em Fairyland. Tem fadas! Ok, fica aqui um sneak peek. Existe Fairyland. E pronto. Muito É bem. isso. Acompanhem-nos e até breve. Tchau. Tchauzinho. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Exatamente. Vejam na Pronto. descrição. Tchau.